Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. E o que vocês, idosos, fazem com esse clima? Deveriam ter ficado em casa. Um homem de meia idade, bem vestido, entrou na frente dele. O homem com a muleta sorriu sem graça. Ele não era um homem velho, provavelmente era ainda mais jovem do que o cidadão insatisfeito. Em apenas 30 anos, ele teria ficado mais do que feliz em voltar para casa. Mas ele não tinha casa. Ele era um vagabundo sem teto. Seu nome era Christian. E ele não se ofendeu com a grosseria do transeunte. Ele não era esse tipo de homem. Ele tendia a se culpar por seus próprios infortúnios, pois era órfão de nascença. Não conhecia seus pais. Viveu em um orfanato. Enquanto era jovem, viveu, como todos os órfãos, nem mal nem bem. No fim das contas, ele não conhecia outra vida, então achava que tudo era bom, mesmo que fosse ruim. E quando cresceu, começou a fugir do orfanato, não porque fosse insuportável ou porque alguém o tivesse ofendido. Ele simplesmente amava a sua liberdade. Ele não gostava de ficar em formação. Onde você quiser, pode dormir lá, o que lhe importa? Estou vendo, ele não se importa. E a geada começou, e agora para onde ir? Sim, ele era um vagabundo, mas nunca roubou nada. Ele tentava ganhar a vida honestamente. E se não conseguisse, ele se virava e não bebia demais. Minha alma não suportava isso. Mas ele também não tinha o hábito de querer isso. Pelo contrário, ele tentava manter limpo o lugar onde tinha de viver. E agora, por favor, não havia lugar para morar. Quando está frio e há uma tempestade de neve e uma nevasca. E você não tem onde ficar. Aqui estava você, Christian, sem saber para onde estava indo. Você andou o máximo que suas pernas permitiram, e eles o levaram até o fim da rua, onde parecia impossível encontrar alguma coisa. Mas você não encontrou. Havia uma casa na esquina. Não era grande coisa, na verdade. Ninguém morava lá há muito tempo e estava abandonada. Mas não havia mais nada para procurar. Cansado, seu ombro doía por causa das muletas. Ei, quem veio até a porta? Perguntou Christian. Ele não era um homem tímido. Suas circunstâncias não o tornavam um covarde, mas também não era um homem de coragem desmedida. Para jogar pelo seguro, ele segurou a muleta com força em sua mão. Ele se aproximou da porta, atrás da qual alguém estava parado, e bateu novamente. Em um canto, um menino de 10 anos estava sentado em um caixote, brincando com algum tipo de brinquedo moderno. Christian não fazia ideia, ele mesmo nunca havia tido computadores, smartphones ou tablets. E não tinha ideia de como usá-los. Mas ele sempre via crianças e adolescentes olhando para aquela pequena tela, alheios a tudo ao seu redor. Esse garoto, ao que parece, também era fascinado por ela, e uma parte da despensa era iluminada pela tela, seus brinquedos. E, com essa luz deslocada, era possível ver que o garoto estava vestido muito bem. Ele claramente não era um sem-teto. Ei, garoto, o que você está fazendo aqui? Perguntou Christian em voz alta, tentando distrair o garoto de suas atividades. O garoto estremeceu, olhou para cima e pareceu assustado no início, mas logo se acalmou quando percebeu que não havia nada a temer do homem. Não estou fazendo nada, estou sentado. Fugi de casa e não quero voltar. Por que isso acontece? Christian ficou surpreso. Bem, ele também já fugiu mais de uma vez. Mas não de sua própria casa, mas de uma casa do governo. Se ele tivesse tido um pai e uma mãe, talvez ele não tivesse fugido. O garoto perguntou: Você tem pais? Metade deles, respondeu o garoto. Tenho uma mãe, mas não tenho um pai, e, em vez disso, tenho um padrasto. Eu fugi dele. Entendo, é melhor passar frio aqui em uma casa vazia do que em um apartamento? Claro que é quente, tem comida, uma cama.
E tudo o que você precisa. Além disso, minha mãe está lá, porque ela não pode me proteger. E ele é um canalha sorrateiro, ele está na frente dela. E na frente das pessoas. E ele é um pai tão bom, eu sou ela. E se alguém vira as costas para ele, ele fica em cima de mim. Bem, não cabe a mim julgar, é claro. Nunca tive pais, irmãos ou primos. É melhor eu tentar aquecer a panela agora. E de manhã, quando a tempestade de neve passar, posso acompanhá-lo até em casa. É melhor ligar para sua mãe. Ou escrever uma carta. Como você faz isso? Eu não sei. Nunca tive um telefone como esse. Quem é você? Perguntou finalmente o garoto. Você mora aqui? Eu nunca o vi antes. Não, eu morava em outro lugar, mas fui expulso. Na verdade, sou um sem-teto. Por que você é um sem-teto? Porque eu também gostava de fugir do orfanato. É por isso que eu queria ligar para você. Se você me ligar, vou esquentar a panela. Não, prefiro escrever. Se eu ligar, ela vai gritar na hora, vai começar a me chamar para voltar para casa e tal. Não vamos trapacear, ou a polícia estará em cima de nós. Eles nos encontrarão aqui e nos expulsarão. A propósito, meu nome é Christian. Qual é o seu? Eu me chamo Alex. O garoto começou a apontar Boico para a tela com o dedo. Anotei tudo e desliguei meu smartphone para que ele não ligasse. A propósito, a polícia talvez consiga descobrir de onde a mensagem foi enviada. Eles nos encontrarão. Então, para onde eles nos mandariam? Bem, você vai para casa, é claro, mas eles poderiam mandá-lo para um lar de crianças. Eu iria para os adultos, com certeza. Mas vamos esperar que não. Não precisamos ir a lugar nenhum. O fogão esquentou. Um calor agradável começou a se espalhar pela casa. Christian se sentiu responsável pelo garoto, pois quem sabia o que acontecia em sua casa? Muitas pessoas que ele conhecia se queixavam no orfanato. Muitas outras fugiram de casa por causa disso. Alguns foram levados de volta. Ele não queria questionar o garoto, então Christian preparou um abrigo para a noite ao lado do fogão. Ele limpou um pedaço do chão, colocou seu casaco em cima dele e disse: Deite-se aqui. Você deve estar com fome. Eu não tenho nada. Só um pouco de pão, pode ser? Ele deu o pão para o garoto. E quanto a você, vamos pelo menos dividi-lo. Se eu soubesse, teria trazido um pouco de casa. Mas não tive tempo. Saí cedo demais. Quero dizer, eu tinha algo comigo. Uma barra de chocolate, metade de um pacote de batatas fritas. Mas comi tudo. Tudo bem, vamos nos contentar com pão por enquanto. Você pode ir para casa amanhã. Eles o alimentarão lá. Para onde você vai? Onde você vai comer? Alex franziu a testa. Não se preocupe comigo. Sou um cara velho, não vou me perder. O rapaz se deitou no lugar oferecido, se espremeu, abrindo espaço para Cristiana também, e tirou o casaco. Você também, deite-se nas bordas com toda a minha jaqueta. Assim, você ficará aquecido, murmurou ela. A garota provavelmente estava muito cansada, superexcitada e com sono. Christian também se deixou levar, esperando que ninguém os pegasse no abrigo. Ele também estava cansado e queria dormir, mas o sono não vinha. Ele pensou no garoto, em seu destino. Mesmo que não fosse, ele provavelmente ficaria bem. As crianças geralmente ficam ressentidas com os pais, mas depois acabam superando isso. Os pais de Alex, ao que tudo indica, não são tão ruins assim. E o garoto se veste bem, e seus brinquedos são caros e modernos. E sua educação, ao que tudo indica, não foi ruim. Ele não disse uma palavra grosseira. Bem, há um problema com o padrasto. Bem, a mãe dele sempre o apoia quando o problema é sério. Então, acho que você pode pegar leve com o garoto. Nada de terrível acontecerá com ele. Quero dizer,
ele não acabará em um orfanato e certamente não se tornará um sem-teto. Ele vai se rebelar um pouco e depois vai se acalmar. Ele irá para a escola, estudará. Ele crescerá e se tornará uma pessoa normal. Será que eu poderia ser normal ou ficaria vagando pelo resto da minha vida? Christian pensou sobre isso, mas descartou a ideia. Sim, às vezes elas apareciam, mas o que ele poderia fazer com elas? Mas ele não encontrou resposta. Quando se levantaram pela manhã, o tempo havia melhorado e Alex estava indo para casa. Ele não estava ansioso por isso. Ele tagarelou durante o caminho. Vou dizer à minha mãe que não quero viver com esse padrasto, mas ela ainda não vai acreditar que ele está me machucando. Então, a culpa é minha e eu vou ficar. Você vai morar nessa casa? Eu voltarei. Você se importa? Não, claro que sim, venha. Será um prazer. Acho que vou ficar por enquanto. Aonde mais posso ir? Só não passe a noite aqui. Eu não vou ficar. Venha comigo, como se estivéssemos visitando. Não, Alex, eu não vou. Vá você, que eu cuido da minha vida. Christian estava envergonhado de entrar em uma casa tão rica e temia que ninguém pensasse nada a respeito. Ele imaginou a mãe do garoto, provavelmente uma senhora bonita e bem cuidada, gritando com os lábios torcidos e pintados. Christian realmente se preocupava com seus próprios negócios. Ele nunca roubava. Ele tentava ganhar a vida de alguma forma. Ele dava ferro, garrafas ou latas. Em uma palavra, ele aceitava qualquer coisa que pudesse conseguir. Ele era um estivador. Que tipo de carregador ele era agora com uma muleta? Ainda assim, ele conseguiu encontrar alguns petiscos no mercado. Nem mesmo por dinheiro, mas por comida. À noite, ele voltou para a mesma casa, embora soubesse que era um abrigo pouco confiável. Outros sem-teto poderiam invadi-la a qualquer momento. Não como eles, mas muito mais perigosos. Bebedores, por exemplo, que brigavam e tentavam envolvê-lo em suas atividades. Pior ainda eram as drogas, das quais Christian sempre tentou ficar longe. Ele era um solitário em geral, achava que era mais fácil assim. Mais fácil era fácil. Alex não se deixou enganar. Alguns dias depois, ele foi ver seu novo amigo. Você teve muitos problemas em casa por ter fugido? Perguntou Christian. Na verdade, não. Mas tive que prometer que não fugiria novamente. E que sempre dormiria em casa. E eu sempre mantenho minhas promessas. Dizem que meu pai sempre fez isso. Ele era um homem de confiança. Acho que ele se afogou. Não me lembro de nada disso. E meu padrasto queimou todas as fotos dele, ou as jogou fora, ou as escondeu em algum lugar. Não me lembro. Perguntei à minha mãe. Ela disse que também não sabe. Ela não sabia, então eu nem sequer vi como ele era. Mas todos que o conheciam dizem que ele era um bom homem. Eu também acho. Você não se dava bem com seu padrasto, não é? Não vou me dar bem com ele. Ele é um idiota, sem dúvida. Não quero conhecê-lo. Eu disse à minha mãe que se ele ficar conosco, eu crescerei e sairei de casa. Deixe-o ficar com ele para sempre. Ele é o cara de verdade. Seu nome é Frank. Tio Christian, eu lhe trouxe alguns presentes. Ele tirou uma sacola do bolso. Tinha sanduíches de salsicha, sanduíches de queijo e almôndegas. Você não deveria ter feito isso. O que você trouxe de casa? Christian ficou envergonhado. Como assim, você o roubou? É como se eu mesmo o tivesse comido. Não é nada demais. Você sabe quantas coisas são jogadas fora? Além disso, você me deu um presente. E agora eu tenho que fazer isso, não é? Claro, mas é melhor você não levar mais nada para fora de casa. É inútil. Não sei o que meus pais vão pensar. Também fui à cantina hoje. Há uma onde eles dão comida de graça. Mas eu também posso trabalhar meio período.
Então não é nada demais. Não estou com fome. Christian arrastou consigo um cobertor em perfeito estado que servia de colchão. Ele não gostava de vasculhar aterros sanitários, mas ultimamente havia muitas coisas boas deixadas perto das lixeiras que as pessoas não queriam mais. Elas não as jogavam na lixeira geral, onde qualquer coisa poderia realmente ir para o lixo, mas simplesmente as deixavam ao lado da lixeira. Dessa forma, era possível ser útil e encontrar algo para equipar sua vida. O bem-estar das pessoas estava aumentando. Christian às vezes pensava de forma sarcástica. Todos reclamam que não têm dinheiro e às vezes jogam fora coisas novas. Ele e Alex comeram bem e conversaram enquanto todos falavam sobre suas vidas. O rapaz olhou para o cobertor e disse: "Agora você deve estar dormindo confortavelmente. Você deve estar dormindo confortavelmente agora. Não quer me levar para casa para dormir?" Ele riu, é claro, e Christian balançou o dedo para ele. "Olhe, você prometeu que dormiria em casa, não foi? E então você cumpriu sua palavra." "Sim, eu sei, estou brincando. Mas eu voltarei. Gosto de sua casa. Meu padrasto está em casa agora. Minha mãe ainda não está em casa. Ela está no trabalho." O garoto começou a ir à casa de Christian todos os dias, trazendo sempre alguma coisa. Às vezes, ele trazia algo de casa e, às vezes, comprava algo delicioso no caminho para a loja. Christian recusou. Ele não se sentia confortável, afinal, era um adulto e estava levando a comida do garoto com ele. Especialmente se ele a trouxesse de casa, seus pais poderiam perceber e pensar alguma coisa. E eles perceberam. Quero dizer, eles não sabiam o que pensar, mas não podiam deixar de notar o comportamento estranho do garoto. Ir a algum lugar, tirar comida de casa às escondidas. Gastando sua mesada sabe-se lá em quê. Antes era claro que ele estava comprando alguns brinquedos ou guloseimas, mas agora eu não sei o que. "É tudo culpa sua, Frank", disse Verônica ao marido. Ela estava começando a supor que havia sérios problemas entre o filho e o padrasto. "Você deve estar realmente perdendo a paciência com ele. Ele foge de casa e eu vou descobrir para onde ele está indo." "Não se preocupe." "O que quer dizer com o estou mexendo com ele? Eu deveria me comunicar com ele de alguma forma. Não sou uma peça de mobília em sua casa e não sou seu pai, mas também não sou um estranho. É uma pena que, depois de todos esses anos, você não tenha ao menos se aproximado dele. Uma criança não acaba não gostando de um adulto com quem vive na mesma casa." Essas brigas entre os cônjuges estavam se tornando cada vez mais frequentes, e Frank estava muito preocupado com elas. Não que ele gostasse tanto de Verônica que não pudesse viver sem ela. Mas a aliança com essa mulher era necessária, acima de tudo, por motivos comerciais. E tudo poderia ser arruinado por um garoto tolo com quem era completamente impossível estabelecer contato. É até estranho o fato de ele se apegar a cada palavra dela. Será que ele sentiu alguma coisa? Então o padrasto decidiu seguir os movimentos de Alex e descobrir aonde ele estava indo o tempo todo. Talvez seja mais complicado do que isso. E alguém o está colocando contra a família. Ele já estava sendo rude com sua mãe. O que Frank não sabia era que Verônica tinha tido os mesmos pensamentos. Ela também queria saber para onde seu filho tinha ido. Afinal de contas, ele era apenas um garoto. Ele poderia ter ido parar em alguma empresa. Alguém poderia lhe ensinar coisas ruins ou machucá-lo. Quem melhor do que sua mãe para descobrir? Assim, elas decidiram, sem conversar, descobrir para onde Alex estava indo. Quando ele mais uma vez se arrumou e tentou sair de casa sem ser visto, Frank saiu um pouco mais tarde e o seguiu, tentando ficar fora de vista. Ele não sabia que Verônica o estava seguindo. Ele manteve seu olhar fixo no garoto. Não havia percebido que sua esposa poderia estar fazendo o mesmo, por isso não a notou. E Alex não olhou muito ao redor. Ela não achava que poderia estar sendo seguida. Ele caminhou em direção à casa onde morava sua companheira adulta, que já havia se tornado familiar e quase nativa. Toda criança sonha em ter um amigo assim.
E felizes são aqueles que têm um pai ou um irmão mais velho. Mas Alex não tinha ninguém assim ao seu redor. E esse lugar em sua vida foi ocupado por um cristão sem teto. Ele se aproximou da casa e olhou em volta por um momento, mas, não vendo nada suspeito, entrou. Christian estava lá, e ele ficou feliz por seu amigo, que também ocupava um lugar não pequeno em seu coração solitário. Ele era um homem adulto que também precisava de algum tipo de afeto, de alguém para cuidar. E Alex era perfeito nesse sentido. Mas dessa vez o encontro não aconteceu. Assim que o garoto fechou a porta atrás de si, alguém do lado de fora rasgou uma lágrima e agarrou sua mão. Era o padrasto. O que você quer neste chiqueiro? E você, seu merdinha, está ressentido por eu ter me metido com você. Não estou brincando com você agora. Saia de cima de mim. Não é da sua conta aonde eu vou. Você não é meu pai e eu não quero conhecê-lo. Alex estava se afastando. Christian, que estava sentado na cozinha, ouviu a gritaria. Ele se afastou deles. Deixe o garoto ir, não toque nele, ele não está fazendo nada de errado. Frank se virou para ele, cerrou os punhos e aparentemente estava prestes a começar uma briga, mas de repente deixou cair as mãos. Ele olhou fixamente para Christian. Não conseguia acreditar em seus olhos. E então, como se o tivesse reconhecido. Então é isso? Você não está morto, então você é um bastardo. Bem, você não conseguiu dessa vez, não é? Então vou matá-lo agora. Eu o joguei do barco. Mas pessoas como você não se afogam. Está tudo bem. Vamos ver você e essa casa de merda pegarem fogo. Ninguém o reconhecerá ou o encontrará. Você não deveria ter contado com isso. Ele foi atrás de Christian, mas o atingiu na testa com uma muleta. Seguiu-se uma briga e os homens não notaram imediatamente Verônica, que permaneceu perplexa na porta por um tempo, ouvindo o que estava acontecendo. Agora ela entrou e também congelou, como se tivesse visto um fantasma. Aproveitando-se disso, Frank pulou para fora da casa. Verônica, tendo recuperado a consciência, se jogou no pescoço de Christian. Meu querido Vitor, você está vivo, por que não veio me ver? Eu estava tão triste sem você. Por que você me prendeu? A mulher chorou, beijando o traseiro. Christian não se atreveu a segurá-la, com medo de que ela desmaiasse, e ele não entendia o que estava acontecendo. Alex também não entendia nada. Verônica voltou-se para o filho. Alex, querido, é o seu papai. Olhe para o seu pai, você o encontrou sozinho. Que bênção! Ora, pessoal. Não estou entendendo. Estou ficando louco! Exclamou o próprio Christian. Sinto muito, moça. E eu não fui empurrado de nenhum navio. Nunca estive em um. E nunca vi você antes. Também estou ficando louco. Quem estamos enterrando? Bem, o que importa? O principal é que você está vivo. Estou vendo, você perdeu a memória. Deve ter se afogado, falta de oxigênio no cérebro ou algo assim. Tudo voltará para você lá dentro. Não se preocupe. Por que está de muleta? Por que está mancando? Quebrou a perna. Parece que o desgraçado do Frank o empurrou. Tio Christian, você é meu pai? Alex se perguntou. É claro que Christian não era seu pai. Ele era um órfão sem teto, um antigo morador do orfanato. Ele se lembrava bem dele, embora tivesse sido traumatizado de várias maneiras em sua vida complicada. Diga-me, você não teve um ferimento na cabeça? Não se lembra de nada? Lembra quando tivemos o Alex? Aqui está o anel. Você me deu para o nascimento dele. Lembra como nos conhecemos? Desculpe, Verônica, eu lhe asseguro novamente que não perdi a memória. Eu me lembro de tudo, eu vivi em um orfanato, eu era órfão, eu nunca me casei. Nunca me casei. E o Alex, infelizmente, não é meu filho, embora seja um ótimo rapaz. Mas você se parece com ele.
Talvez alguém o tenha hipnotizado. Ninguém me hipnotizou. Você apenas cometeu um erro. Talvez eu me pareça com alguém. Você ainda tem fotos do seu marido? Isso mesmo, não tenho. O sacana levou-as todas. Minha mãe deve ter algumas. Não se lembra de sua mãe? Você morava com ela. Eu nunca vi nenhuma mãe. Confie em mim. Você está histérica. Tome um sedativo e tudo voltará ao normal. Sim, era difícil acreditar no que estava acontecendo. Mas como poderia ser? Afinal de contas, Vitor não tinha irmãos. Ele era o único filho de seus pais. Eu deveria ligar para minha sogra. Talvez ela possa esclarecer as coisas. Mas tenha cuidado. Ela tem um problema cardíaco. E não nos falamos mais desde então. Bem, talvez você tenha irmãos. Eu não tive nenhum, respondeu Christian, cansado, relembrando as circunstâncias de seu passado infeliz. Foi Vitor, o único e favorito filho de pais inteligentes e ricos, que teve a infância mais feliz. Ele frequentou uma escola de elite de música, xadrez e ginástica. Seu pai, um empresário bem-sucedido, foi capaz de proporcionar tudo isso ao seu único filho. E Vitor realmente cresceu como uma criança feliz, o favorito de todos. Todo verão ele era enviado para um sanatório de prestígio. Mas ele não gostava muito de lá. Ele estava ansioso por uma viagem muito mais interessante para a vila de sua avó. Lá ele aprendeu a verdadeira vontade. Andar de bicicleta dia após dia, jogar futebol com os meninos da vizinhança. Explorando os bosques ao redor e os pomares e jardins dos vizinhos. Nadar e pescar no rio local. Agora, ele está pequeno, coberto de tinta e prestes a se tornar um barranco. Mas naquela época era um rio de verdade, onde ninguém saía sem uma boa pescaria. Não é à toa que os habitantes locais o chamavam de o ganha-pão da família. Havia peixes suficientes não apenas para alimentar suas famílias, mas também para vender. Vitor voltou do vilarejo e convenceu seus pais a não mandá-lo para mais nenhum sanatório. No campo é muito melhor e mais interessante, mais saudável e mais saboroso, disse ele. E então ele cresceu, foi para a universidade e o tempo para viajar para qualquer lugar tornou-se catastroficamente curto. Ele tentava viajar para seus lugares favoritos por pelo menos uma semana todo verão, mas cada vez com menos frequência. Vitor terminou seus estudos e logo conseguiu um bom cargo na empresa criada por seu pai. Mas depois de conhecer Verônica em uma festa, ele teve que esquecer completamente as viagens. O amor o tomou de assalto. Logo eles se casaram. E desde os primeiros dias de sua vida juntos, ficou claro que o encontro com Verônica não foi um acidente. Eles formavam um casal jovem extraordinariamente harmonioso e bonito. Vitor ainda sente saudades do vilarejo e, certa vez, foi até lá com sua jovem esposa. Mas essa foi sua última visita. Vovó foi embora cedo, não havia ninguém para quem ir. E então meu pai foi embora. Vitor teve que assumir seu lugar como chefe da empresa. Quando o jovem casal teve Alex, papai ficou muito triste por seu filho não ter tido um feriado tão divertido. Fora isso, tudo estava indo bem. Vitor desenvolveu com sucesso os negócios de seu pai. A renda estava crescendo, e a jovem família só podia ser invejada. Sim, Vitor e Verônica tinham certeza de seu futuro feliz. Talvez até demais. Mas a vida terminou de forma abrupta e trágica. Um dia, quando Alex já tinha alguns meses de idade, o sócio de Vitor, Frank, ofereceu ao jovem pai uma viagem pelo rio em um pequeno iate. A princípio, Vitor recusou. Ele não queria deixar sua jovem esposa e seu filho sozinhos, embora quisesse descansar e tomar um pouco de ar fresco. Fazia muito tempo que ele não se ausentava. Ele estava acostumado a essas escapadas anuais. E Verônica, aparentemente entendendo o desejo do marido, disse-lhe isso pessoalmente. Por que você se recusa a comer? Você não pode trabalhar e ficar em casa a vida toda. E Alex e eu? Estou muito bem. Você sabe disso. Você não vai ficar fora por um ano.
Não vai acontecer nada conosco em alguns dias. E nada aconteceu com eles. Aconteceu com o Vitor. Ele caiu no mar, os outros barcos, mas não conseguiram salvá-lo, por mais que tentassem. O corpo foi encontrado alguns dias depois. O exame forense mostrou inequivocamente que o jovem havia se afogado. Não havia outros ferimentos no corpo. Portanto, seus companheiros não suspeitaram de nada. Verônica estava agora histérica, congelada, como se ela mesma tivesse morrido. Ela estava sentada com os olhos abertos, olhando para lugar nenhum. Ela não conseguia nem ver o pequeno Alex, nem mesmo ouvi-lo. Obrigado. Os amigos ajudaram, cuidaram do bebê, não o deixaram desaparecer. A sogra Ana encontrou conforto no fato de que culpava a nora por tudo. Ela também não se importava com o neto. Para que ela precisava dele? Ana perdeu tudo, seu único filho. Imediatamente após o funeral, ela foi levada ao hospital. Alguém deve ter decidido matá-la. Eles ligaram e disseram que o bebê de Verônica não era de Vitor, mas que pertencia ao próprio Frank. A mãe Ana suspeitava de algo assim há muito tempo. Foi assim que o quebra-cabeça se encaixou. A nora da cobra havia mandado o marido dar um passeio à beira do rio. Com quem? Com uma amante? De quem foi a culpa pela morte do filho? Da amante? Ambas sabiam que Vitor não sabia nadar, mas o incentivaram a fazer esse passeio estúpido. Então Ana não precisou de Snake, sua nora com seu terceiro filho. Ela deixou o hospital e foi direto para o cartório. Tudo o que tinha, ela doou a parentes distantes e à igreja. Para que nada da tribo de Snake chegasse lá. É claro que Verônica já tinha conseguido muita coisa. Aproveitando-se do amor e da confiança de seu filho. Bem, deixe-a usar isso. Especialmente porque ela não esconde isso. Frank é um assassino, e ele sai com ela quando as pernas do marido ainda não estão frias. Ana até tentou denunciá-lo à polícia, mas eles não aceitaram o depoimento. Sinto muito, mas essa é apenas uma suspeita infundada. Não há provas. Seu filho morreu em um acidente. Ele não sabia nadar. Você admite isso? Ele não tinha ferimentos. Encontrar alguém cuidando da viúva de um homem morto não significa nada. É natural. Você sabe quantos casamentos são assim? Esse é o tipo de policial que ele tem. Se Ana tivesse forças mais saudáveis, ela poderia ter conseguido um processo criminal. Mas, infelizmente, ela não tinha forças para essa luta. E Frank sempre esteve ao lado da jovem viúva. No início, é claro, não se tratava de um relacionamento. Ele estava lá como um amigo compassivo de uma mulher em grande sofrimento. Além disso, ele se sentia responsável pela morte de seu companheiro. Pelo menos, ele falava sobre isso com frequência. A culpa foi minha. Eu o convenci a ir, mas depois fiquei ao lado dele e não o salvei. Chega disso. Ele foi embora porque eu disse a ele que eu era tão culpado quanto você. Mas não queríamos que o Vitor morresse. Eu ainda não acredito nisso. É possível que ele tenha sobrevivido. Ele sobreviveu? Embora o corpo tenha sido encontrado e enterrado, a pobre mulher não conseguia acreditar na morte do marido e esperou muito tempo pelo seu retorno. Ela não sabia como viver sem ele. Ela não tinha outros parentes próximos. Sua sogra não quis se desculpar. Verônica ficou sozinha, sem uma alma gêmea ao seu lado. Ela não sabia muito sobre os negócios do marido. E aqui a ajuda de Frank era necessária, embora ela não tivesse pressa em ceder todos os direitos a ele. Mesmo anos depois, casada com Frank, Verônica continuou a administrar a empresa. Até então, ela havia aprendido muito. Mas Frank também não havia perdido as esperanças. Afinal de contas, foi ele quem tentou cortar todas as conexões de Verônica com amigos e familiares. Ele ligou para sua ex-sogra e lhe disse que Alex não era filho de Vitor. Ele acreditava que um dia seria o dono de toda a empresa. E então ele poderia pensar em outra esposa, mais jovem e, o mais importante, sem a caravana.
Talvez ele pudesse ter ficado com Verônica se não fosse pela criança, que estava se tornando cada vez mais insuportável a cada ano que passava e que brigava assiduamente com sua mãe, Frank. Assim, Christian aprendeu alguns detalhes sobre a vida de seu sósia. Mas nada respondia à pergunta principal. Como as duas pessoas podiam ser tão parecidas uma com a outra? Sem a mãe de Victor, era difícil dar sentido a esse caso. Mas Verônica não tinha pressa em ligar. Dê-me o número do telefone dela. Eu mesmo ligarei para ela e perguntarei diretamente se ela tinha um filho ou gêmeos. E se sim, por que ela desistiu de um deles? Bem, depende de você o que vai acontecer. Os herdeiros podem até ficar felizes. Não faça isso, Christian. Ela pode não ser uma mulher muito boa, mas não vale a pena levá-la ao ponto que você está falando, disse Verônica em tom de reprovação. Então Alex, que também estava participando dessas conversas, tomou a palavra. Deixe-me ligar para minha avó, mesmo que ela não acredite que eu seja seu neto. Mas não é como se eu fosse culpado de alguma coisa, certo? Aqui, vou pedir a ela uma foto do papai para enviar para o celular dela e vamos comparar. Talvez ele não se pareça tanto com ele. Ele só se parecia com você, então parece que estamos discutindo por nada. O Frank se sentiu da mesma forma. Bem, não é uma má ideia. Então, nós fizemos isso. Alex discou o número e Ana se sentiu estranhamente satisfeita com sua ligação. Ela ainda não queria reconhecer seu neto. Mais precisamente, ela não queria admitir que havia cometido um erro. Mas ela já estava farta da vida solitária. Seus parentes, quando souberam do testamento, inicialmente lhe deram pelo menos alguma atenção, mas ultimamente começaram a se esquecer e até falavam com ela de má vontade ao telefone. Na verdade, ninguém estava particularmente interessado em estragar a avó, se o testamento foi escrito durante sua longa vida. Quando ela descobriu que Alex queria ver uma foto de seu pai, ela chorou. Então, sua mãe também jogou fora todas as fotos de Victor. Soluçou a pobre mulher. Não foi ela, vovó, foi Frank quem protegeu seu neto. E quem o trouxe para a casa? Ela o deixou administrar o lugar. Agora, querido, vou lhe enviar uma foto, e você pode me enviar uma de você. Descobriu-se que sua avó era muito boa com a tecnologia moderna, e ela foi rápida em enviar ao neto várias fotos do pai, inclusive as mais recentes. Christian se viu nelas 10 anos atrás. Mas ele não era tão feliz, bem vestido e bem-sucedido naquela época. Isso o deixou muito infeliz. Dê-me o número do telefone dela. Tenho o direito de falar com ela, se ela realmente for minha mãe. Quase não duvido mais disso. Essa semelhança não pode ser acidental. Espere, tio Christian. Deixe-me dizer agora mesmo que conheci alguém que se parece muito com meu pai e perguntar se ele tem algum parente. Talvez você não seja realmente o filho, apenas um sobrinho neto. Alex foi mais sábio do que os adultos nessa conversa. Bem, vamos pelo menos colocar as coisas dessa forma. Embora, francamente, eu não veja nenhuma razão para ser especialmente recatado com uma mulher que intransigentemente abandonou seu filho, disse Christian. Alex enviou algumas fotos suas para a avó. Ela ligou para ele imediatamente. A conversa deles foi retomada. Ana reconheceu. Alex se parecia muito com o pai e parecia pensar que o garoto poderia ser realmente seu neto. Ela queria conversar, queria conhecê-lo. E Alex geralmente não se importava com isso, mas precisava falar sobre o motivo pelo qual havia, de fato, retomado a comunicação com sua avó. Ao contrário do que Verônica temia, a velha era muito mais dura do que parecia. Quando soube que Alex havia conhecido um homem estranho que se parecia com seu pai, ela não desmaiou, embora estivesse muito animada. Onde ela o encontrou e quem era esse homem? Acredite em mim, Alex, eu também gostaria muito de vê-lo. É uma longa história, você sabe, e você é muito jovem para saber tudo. Mas se o vir novamente, poderia dizer a ele para entrar em contato comigo? Posso, vovó, posso, hoje, se a senhora não se importar, disse o menino hoje. Meu Deus, Alex, não pode ser.
E eu posso vê-lo. A mulher não podia acreditar em seus ouvidos. Ela estava tão animada. E havia motivos para isso, como se viu. Sim, é claro, vovó. E eu estarei ao lado dele. Eu estarei com ele. O menino se virou alegremente para a mãe e piscou para Christian. Ana continuou. Acho que ele é bom demais para mim. Bem, sim, eu tenho que contar a ele tudo o que aconteceu há muito tempo, quando eu era jovem. Por favor, venha e traga a sua mãe também. Tenho que me desculpar com ela. Alex, estou doente. Eu viria vê-lo pessoalmente. Não posso. Eles fizeram as malas rapidamente e saíram. Quando viu Christian, Ana ainda estava com o coração apertado, chorando, meu filho, meu filho, meu filho. A mulher falou com uma voz fraca, incapaz de tirar os olhos do homem que havia entrado. Verônica correu para buscar remédios. Depois, fez chá. Ela sentou todos à mesa. Depois de se acalmar um pouco, a anfitriã começou sua história. Desculpe-me, filho, o que aconteceu? A culpa foi minha, não vou dar desculpas. Aparentemente, confiei nas pessoas erradas, não cuidei de você direito. Mas o que aconteceu? Perguntou Christian. Ele estava bastante cético em relação ao que estava prestes a ouvir. Ele tinha certeza de que sua mãe simplesmente o havia abandonado. Eu tinha uma grande amiga, Beatrice. Estávamos juntas desde que éramos garotinhas e éramos mais ou menos companheiras. Depois me casei com seu avô, Alex, e com seu pai, Cristina. Ele não era um homem pobre naquela época. Ele vinha de uma família muito proeminente. Seu pai tinha algum tipo de posição. Portanto, Beatrice e eu estávamos em posições diferentes. Eu não pensei muito sobre isso. Achei que continuaríamos amigas, mas em algum momento ela começou a ficar com ciúmes e até me ameaçou dizendo que o marido dela me deixaria de qualquer maneira e eu ficaria sem nada. Quando dei à luz gêmeos, ela ficou completamente louca. Assim que saí do hospital, ela roubou uma das crianças do carrinho de bebê. Toda vez que eu dava as costas para ela. Não sei o que ela queria fazer com ele. Eles a pegaram bem rápido, mas o bebê não estava mais com ela. Não sei onde ela foi parar. Eles a colocaram em um hospital psiquiátrico, mas nunca a trataram. Ela viveu lá pelo resto de sua vida. Agora ela se foi. E eles procuraram a garota, mas nunca a encontraram. Quando a pegaram, ela disse um monte de bobagens e depois confessou que o havia jogado no rio. Mas será que eles não pensaram em procurar nos orfanatos? Christian ficou indignado. Tudo isso estava acontecendo na mesma cidade. Eles procuraram por ele, meu filho. Então concluíram que ela realmente deve tê-lo afogado, ou seja, você. Fiquei doente por um longo tempo e depois não conseguia me acalmar. Mas, de alguma forma, me esqueci de mim mesmo, o que eu poderia fazer? E então meu segundo filho também morreu no rio. Acho que foi karma, mas foi meu destino. Já liguei para o tabelião. Vou reescrever o testamento hoje. Sou um tolo. Assinei tudo para os meus sobrinhos ingratos, então a Verônica não recebeu. Não consigo encontrá-los agora. Se eu ligar para eles, eles quase me xingam. Portanto, agora deixo tudo para você. Você pode aprender. Ou o que você quiser para viver. Há o suficiente para 3 séculos. Eu só preciso consertar minha perna, disse Christian. Nós faremos isso, querido. Tenho seus documentos, vamos consertá-lo e você terá tudo o que precisa. Verônica e Alex foram para casa, decidindo deixar mãe e filho sozinhos. Eles ainda tinham muito o que conversar. Christian estava surpreso com a mudança em sua vida. Há poucas horas, ele era um vagabundo e agora tinha uma mãe milionária, para quem todos os caminhos estavam abertos. A alma de Verônica também estava uma bagunça. Ela não estava respondendo às perguntas da maneira correta. Alex se perguntava o que aconteceria com ela agora.
Afinal de contas, ela ainda era tecnicamente a esposa de Frank, que, ao que tudo indicava, era responsável pela morte do marido nas mãos de Victor. Ele mesmo havia confessado isso a ela, sem saber que ela estava ouvindo cada palavra sua. No fim das contas, tudo faz sentido. Ela precisa resolver o divórcio com ele e sair desse horrível casamento forçado sem grandes perdas. Quando chegou em casa, ela percebeu que Frank já havia feito as pazes. Ele havia levado seus pertences para fora da casa, e não apenas os dele. Felizmente, ele não sabia o código do cofre onde guardava todas as suas joias, dinheiro e documentos e não conseguiu abri-lo. Verônica suspirou e sentou-se na cadeira, imaginando o que fazer com sua vida futura. Mamãe, o tio Christian é meu tio de verdade agora? Sim, ele é, respondeu ela distraidamente. Espero que sim. Ok, Alex, você deve estar com fome. Não, não estou com fome. É que há muitas notícias em geral. Estou muito feliz pelo tio Christian. Ele não terá mais que dormir naquela casa horrível. E provavelmente terá sua perna consertada. A vovó disse que ele tem dinheiro. Sim, deve estar tudo bem, respondeu a mãe com esperança. Uma nova vida havia começado para Christian. Era desconhecida e emocionante. Ele morava em uma casa grande e rica. Ele tinha uma mãe. Ana cuidava de seu filho com entusiasmo. E logo a vida deles melhorou consideravelmente. À noite, eles tinham longas conversas, contando um ao outro sobre suas vidas. A mãe teve de derramar muitas lágrimas com as histórias do filho que crescia longe dela. Como eu podia acreditar que você tinha ido embora? Havia dinheiro. Você poderia ter intensificado sua busca. E eu havia me resignado a uma vida de desistência. Eu sinto muito. Não tenho nada do que me desculpar. No início, eu mal conseguia arrancar dela a palavra mãe, mas ela logo se acostumou. No começo, ela sentia um verdadeiro amor maternal por uma mulher estranha. Com a ajuda de advogados, ela rapidamente conseguiu os documentos e logo o internou na clínica mais bem paga para operar suas pernas. O médico lhe prometeu uma recuperação completa. Enquanto isso, Christian estava no hospital. Frank não conseguia se acalmar, aceitar sua derrota. E de quem? De um garoto estúpido e de um vagabundo sujo. No início, ele tinha certeza de que Victor havia sobrevivido de alguma forma. Mas depois de se acalmar e pensar em tudo, ele percebeu que era impossível. E foi tão imprudente que, na frente dele e de Verônica, que por acaso estava escutando do outro lado da porta, ele confessou o assassinato que havia cometido. Mesmo sabendo que não enfrentaria nenhuma penalidade legal por isso. Está claro que seu relacionamento com Verônica acabou, assim como sua reputação comercial e a opinião das pessoas sobre ele em geral. E tudo por causa de um garoto sem teto, que também é parente daquela velha louca, a mãe de Victor, que o acolheu em sua casa e aparentemente o tornou herdeiro de sua considerável fortuna. Onde está a justiça? Ele havia feito tanto para enriquecer. De uma só vez, ele perdeu tudo e o maldito vagabundo se tornou um milionário. Não, Frank não ia tolerar isso. De alguma forma, Frank descobriu onde estava seu inimigo e decidiu que essa era sua chance de conseguir o que queria. E por que não? Afinal de contas, ele já havia se saído tão bem que conseguiu se safar. Certamente, agora a sorte também estaria do seu lado. Sim, Frank deve estar um pouco atormentado em sua mente, pensando que tinha que destruir Christian. E depois dele, Alex também. Isso não era um bom presságio para ele financeiramente. Mas ele não conseguia lidar com o ódio que sentia pelo homem. Ele entrou no quarto quando o paciente ainda não havia se recuperado totalmente da anestesia, com a perna esticada, deitado completamente indefeso e desavisado. Talvez esse plano traiçoeiro tivesse sido completamente bem-sucedido. Mas uma jovem enfermeira entrou no quarto de Cassie. Seu trabalho era checar os pacientes após a operação. Ao entrar, ela ficou horrorizada ao ver Frank cobrindo a cabeça do paciente com um travesseiro e estrangulando-o, murmurando: "Morra agora, morra, morra. Morra agora, morra." O atordoamento desapareceu rapidamente.
Logo ele estava gritando por socorro. Não havia como prever quando a ajuda chegaria. E ela estava contando os minutos. Cassie pegou a cadeira ao lado da cama e bateu na cabeça de Frank. Ele perdeu a consciência e a enfermeira correu até o paciente, na esperança de prestar-lhe os primeiros socorros a tempo. Christian não ficou particularmente magoado com as ações de Frank. O próprio intruso também não se machucou com o golpe da cadeira. Ele recuperou a consciência rapidamente, mas foi desarmado por um guarda e uma enfermeira que correram até ele ao ouvir o barulho, e a polícia foi chamada. O assassino foi preso e logo ficou claro que ele teria que responder pela tentativa de assassinato e, possivelmente, pelo assassinato ocorrido 10 anos antes. Ele não mais se curvou à polícia, mas fez uma birra durante a qual confessou o que havia feito. Não se sabe quais acusações serão feitas contra ele no tribunal. Mas, de qualquer forma, levará muito tempo até que ele seja libertado. Verônica e Alex estavam aliviados por seu novo amigo e parente estar fora de um perigo tão grave. Eles também estavam aliviados pelo fato de Frank ter finalmente desaparecido de suas vidas e agora não podiam mais temer que ele causasse problemas. Afinal de contas, essa era uma possibilidade. E, considerando o que ele havia decidido fazer, não havia dúvida de que ele iria querer se vingar da ex-mulher e do enteado. Christian se recuperou rapidamente e logo estava andando pelos corredores do hospital por conta própria, embora de forma instável. Durante o tratamento, ele se tornou amigo íntimo da enfermeira Cassie. Ana estava feliz. Ela finalmente estava livre de sua solidão entediante. Agora ela tinha muitas pessoas ao seu redor. Verônica, seu neto Alex, a visitava com frequência e falava com ela diariamente por telefone. Ela também tinha um filho e agora teria uma segunda nora. E esperava ter novos netos também. Se você gostou da história, aguardo seu apoio com um botão de polegar para cima a apenas um clique de distância. Isso é muito importante para mim. Muito obrigado. Desde já e até logo.